Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia do Senhor, mais uma escola bíblica dominical, ainda de forma remota, ainda gravando as aulas. Mas Deus tem sido muito generoso e nos abençoou todo este período. No dia 22 de agosto, logo em breve, vamos retornar ao trabalho presencial em nossa EBD, voltando à vida normal. Vai ser muito bom, meus amados irmãos, o nosso retorno também. A lição de hoje, a lição de número 9, é muito interessante. Uma revista muito interessante, né? Que eu chamo a atenção aos irmãos poder retirar sua revista na igreja e poder participar e ler a revista durante a semana e participar da lição, da reflexão. Hoje o tema será muito interessante, que Deus nos ajude na reflexão dos assuntos que vamos tratar, que Deus nos abençoe, a todos nós. Amém? Vamos lá. Segue assim a nossa meditação de hoje. Podemos conhecer a verdade? Vamos falar sobre isso. Podemos conhecer a verdade? Por quê? Por que o autor levanta essa questão, né? Porque as vozes do mundo, o nosso tempo, vai dizer, a nossa cultura, tudo que está em torno de nós vai dizer não. Não. Vivemos um momento assim da sociedade humana em que novos valores e conceitos, ou velhos valores com nova simbologia, com novos termos, mas antigos pensamentos vão dizer não, a verdade não pode ser conhecida. Mas a Bíblia diz que sim, que a verdade pode ser conhecida, que existe uma verdade, e uma verdade absoluta. Já foi abordado isso em lições anteriores. Hoje nós veremos como essa questão da verdade, de entender a verdade, de ter uma verdade, afeta a nossa vida diária, nosso comportamento, nossos padrões morais estão relacionados com isso, né? Ok, primeiro tópico de hoje, a verdade e a tolerância. Olha só, vamos mexer com isso, hein? De acordo com a nossa cultura, chamada de cultura pós-moderna, verdade é aquilo em que uma pessoa acredita, em que uma pessoa crê. Assim, com essa ideia, você tem uma verdade e eu tenho a minha verdade. É isso que prolifera entre nós hoje, né? Cada um tem a sua própria verdade. Bom, mas se todas as propostas são igualmente verdadeiras, se a tua verdade a verdade é única e a minha também é real, então nenhuma de fato é verdadeira. Ainda segundo o pós-modernismo, só existe um valor absoluto no mundo, a tolerância. Ou seja, de tolerar todas as manifestações, expressões, pensamentos igualmente iguais. Todos os padrões igualmente. É a palavra da moda, é a palavra do tempo. Isso você vê nos discursos, você vê no programa de televisão, você vê no programa jornalístico, nos comentários dos jornalistas, você vê nas campanhas publicitárias, sempre abordando essa questão da tolerância às verdades de cada um, às expressões de cada um, às escolhas de cada pessoa. Isso é muito forte hoje em dia. Para o pós-modernismo, a tolerância é muito mais importante que a própria verdade e a própria vida. Ou seja, não importa se a questão, aquela escolha, aquele conceito é verdadeiro. O importante é que foi a escolha da pessoa. É a escolha da pessoa, livre, né? Então isso que é defendido. Ou seja, o pós-modernismo criou, nas palavras do nosso autor, e é interessante, a divindade da tolerância. É quase como uma santidade, né? Ou seja, todos têm que ser tolerantes a tudo, mesmo ao contrário, sempre tolerantes, aceitar tudo. Bom, cujo único mandamento deste espírito, né, do nosso tempo é respeitar as opiniões de todo mundo e de todos como moralmente equivalentes. Essa é a questão.
não é simplesmente aceitar a opinião do outro, mesmo que seja contrária, mas dizer que mesmo o oposto do que nós pensamos, é que é moralmente equivalente. E que mesmo que isso implique um atentado à vida, né? Atentado à vida. Porque isso é mais importante, é a tolerância ao que o outro pensa, ao que acha, o que sente e o que faz sempre. Sem nenhum juízo de valor. Essa é a ideia. Sem nenhum juízo de valor. Você não tem mais direito de me julgar, nem eu de te julgar. Porque cada um tem a sua própria verdade e escolha. Isso é muito sério, meu irmão. Meu irmão, isso é muito sério. Você ouve tanto isso, ouve isso o tempo todo, que começa a achar que isso é importante, que isso é verdadeiro. E não é bem assim. Não é bem assim. Tá? O cristão, ele deve manter seu compromisso moral com a verdade. Não a verdade particular, a verdade subjetiva, a verdade individual, a minha ou a tua. Não, a verdade real, né? Segundo os padrões de Deus, um padrão absoluto, que julga a todos. Né? Então, nosso compromisso é com Deus, com a sua verdade. Sabendo que, conforme Atos 5:29, a resposta dos apóstolos, quando constrangidos, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. É isso mesmo. É isso mesmo. Estamos no tempo que os crentes precisam se posicionar com firmeza, o que pensa e se acha, se é favorável, se concorda, principalmente com as questões morais. As questões morais. Vivemos num caos moral, né? Onde, assim, valores de família, valores de comportamento individual estão sendo destruídos, desconstruídos completamente e passando essa ideia de uma nova sociedade, de um novo mundo, como esse é o real, que tem que ser aceito de qualquer maneira e é imposto de toda forma. Aí, por isso que a igreja se levanta e a igreja será perseguida e já está sendo perseguida, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. O valor da vida, olha que interessante. Olha, o autor abordou muito bem na revista, vamos trabalhar sobre isso, né? O valor do ser humano. O valor do ser humano. E ele cita um filósofo contemporâneo chamado Peter Singer, tá? É um filósofo contemporâneo e ele defende uma escola de pensamento chamada utilitarismo. Obviamente, é abordado apenas alguns aspectos do pensamento desse filósofo, tá? E o que implica, porque ele reflete muito o sentimento que aflora em nossos dias, tá bom? Que temos em nossos dias. Peter Albert David Singer é um filósofo e professor australiano, é professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e atua na área de ética prática. Esses são formadores de opinião, são os pensadores de nossa época, né? E formadores de uma geração. Olha a área dele, mas depois você vai ver as ideias dele e o perigo, ou seja, alguém que é filósofo, que é um pensador, que é um professor universitário e tem pensamentos assim, não cristãos, claro que não, mas que está bem na a estrutura do pensamento pós-moderno hoje em dia. E trabalhar a questão da ética, a questão do comportamento, a questão da moral, dos valores, dentro de uma perspectiva utilitarista. Bom, vamos destrinchar um pouquinho mais isso, vamos lá. Ele argumenta que a filosofia regedora da sociedade humana deveria criar a felicidade máxima para o maior número de criaturas humanas e animais. Ou seja, é o bem maior, é o coletivo que importa. Ou seja, então a busca de felicidade tem que pensar o bem da sociedade maior, da coletividade. Tanto, e como ele é um defensor, né, de animais, criaturas humanas e animais, né? Em suas obras, em seus ensinos, em seus livros. Este é um argumento baseado no chamado, guarde isso, utilitarismo. Ou seja, o valor de uma pessoa é se ela é útil para a sociedade. O valor de alguma pessoa é se ele produz alguma coisa efetiva para o bem da sociedade. Se ele não produz, esse ser humano
seu valor é inferior. Olha, eu vou mostrar agora as implicações desse raciocínio. Neste pensamento, o valor de uma pessoa é quanto ela produz. É efetivo em termos de dinheiro ou de felicidade. O quanto ela contribui para o bem maior de todos. Se o prazer e a felicidade são os verdadeiros alvos da vida, é bem típico, né, dos pensamentos assim, existencialista, hedonista, utilitarista, o pragmatismo que rege nosso pensar filosófico, nosso estilo de vida contemporâneo, né? É o prazer como alvo, a felicidade como alvo, a realização pessoal como alvo, é o homem como centro. A moral, então, deve consistir em dividir racionalmente o prazer e a felicidade para aqueles mais capazes de experimentá-los. Note assim, isso é o pensamento dele, que a felicidade e o prazer devem ser divididos com as pessoas mais capazes de experimentar e desfrutar desta felicidade. Bom, vejam só. É uma consequência prática dessa ética utilitarista de Peter Singer, tá? Olha a gravidade disso. Por exemplo, ele defende o infanticídio de pessoas que nascem com graves defeitos congênitos. O aborto. Olha uma frase tirada das suas obras. Só posso dizer quanto a bebês severamente deformados, se a vida é tão miserável que não vale a pena ser vivida, é aceitável uma injeção letal. O infanticídio não deve ser descartado, assim como o aborto. Dentro dessa lógica utilitarista, se uma pessoa já se sabe que tem um defeito físico ou alguma questão, ele é favorável para que já tire a vida deste ser, que seja feito o aborto ou o infanticídio já imediatamente, porque vai ter uma vida infeliz, então já corta ali. É assim que é medido. É assim que é medido. Então, é medido o valor da vida humana. O valor da vida humana é assim, né? Dessa maneira, assim, prática. É muito grave isso. Eu quero que você pense nisso. Às vezes, cristãos defendendo causas terríveis, que é colocado na pauta e na agenda de nossa sociedade anticristã. Cristãos defendendo causas e temas que não têm fundamento e pressuposto cristão, pelo contrário, são contrário à palavra de Deus e ao padrão de Deus. O infanticídio na história, por exemplo. Vamos voltar um pouquinho à história. O nosso bom autor colocou aqui para a nossa reflexão. Na Alemanha dos anos 30, mesmo antes do regime de Hitler, as pessoas mais cultas e inteligentes defendiam abertamente, olha só, isso é como que o pecado, né, afeta, né, assim, o ser humano de tal maneira. Então, pessoas cultas, eruditas, inteligentes, defendiam abertamente, naquela época, a eugenia. A eugenia, o que é? Defendeu a reprodução humana seletiva, em busca de uma raça perfeita. No caso da Alemanha, defendiam já, né, assim, nos artigos, nos discursos, a defesa da raça ariana como superior às demais raças. Então, já antes mesmo do Hitler, e o nazismo nasce dentro desse ambiente terrível, tá? Tudo começa assim na cabeça, no pensamento. Assim que nós ficamos preocupados com como pensa a humanidade em geral. Porque assim começam os pecados gravíssimos, os grandes erros da humanidade. Então defendeu a eugenia e a eliminação dos deficientes. Ou seja, para ter uma sociedade pura, sem defeitos, sem pessoas que prejudicassem esta sociedade pura e perfeita. Bom, nesse quadro, você já sabe, você conhece a história do século XX, a história do nazismo. Em 1939, Adolf Hitler ordenou que as instituições médicas reportassem pacientes
que estivessem doentes há mais de 5 anos e eram incapazes de trabalhar. Vejam bem, é bem dentro da filosofia utilitarista. Ou seja, Peter Singer não inventou esse conceito, essa escola de pensamento. Ele apenas traduziu de uma semântica moderna, com uma linguagem moderna, pensamentos anteriores, tá? Do sentido da vida, do valor do ser humano, que já havia ali, ó, dentro do quadro do nazismo, essa ideia. Então Hitler já colocou isso em prática para limpar a sociedade alemã de pessoas incapazes, olha só, segundo o padrão deles, incapazes de trabalhar, inúteis para o coletivo, para a sociedade. Meu Deus do céu, quero que você pense bem nessas coisas, para ficar atento ao que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Esse foi o começo oficial do que se tornou uma campanha maciça do extermínio das pessoas indesejáveis. E entre essas, lembrando assim, das questões dos enfermos que está nessa lista, nessa relação aí, eles trabalharam para o extermínio dos judeus. Então foi uma questão étnica terrível. Foi criada uma organização dedicada exclusivamente a matar crianças deficientes, que eram levadas a lugares conhecidos como instituições de liquidação. Elas eram despidas, vestidas com camisas de papel e levadas à câmara de gás para serem mortas. Assim, as dezenas, as centenas. Uma vez mortas, os corpos eram levados à câmara de incineração. E assim era a forma como essa sociedade cruel e violenta, quis limpar o seu país e sua nação daquilo que eles consideravam pessoas indesejáveis. Vejam as consequências terríveis na Segunda Guerra Mundial. Só entre os judeus, 6 milhões de judeus foram massacrados, foram mortos, das formas mais cruéis e violentas que você conseguir imaginar. Foi assim que os nazistas fizeram, por conta dos seus pensamentos, tá? Suas ideias. Vamos trazer e o autor faz isso muito de uma forma inteligente. Vamos trazer então para mais perto da gente, para a gente pensar essa questão do valor da vida, o valor e o significado do ser humano e da vida, né? Com esse conceito de tolerância, né, do utilitarismo e suas ramificações em nosso tempo. Vamos pensar, por exemplo, olha lá, é interessante isso. Pensa num dilema prático enfrentado por uma mulher grávida e seu marido que vão à consulta médica. E ali o médico informa que aquele bebê, aquela criança assim que está sendo gerada, ela pode ter danos neurológicos que se expressam de muitas maneiras, inclusive a possibilidade do autismo, de ser uma criança autista. Para o pai e a mãe, naturalmente é um choque no primeiro momento da situação, de saber que o seu filho tem uma questão, alguma enfermidade, alguma dificuldade, né? Alguma deficiência, sim. Aí o médico pergunta se eles querem abortar aquele bebê não nascido. Isso é colocado. Olha, você está com essa questão, esse neném, essa criança tem essas questões sérias para a vida toda. Aí coloca aos pais. Se aquele ser humano tem o direito ou não de sobreviver. Se aquela criança que já está viva no ventre da mãe tem o direito ou não de dar continuidade àquela vida, mesmo com dificuldades e limitações. Não é uma questão séria que tem que ser tratado como crentes que somos, à luz da vontade de Deus, da soberania de Deus, da providência de Deus e do que Deus, como Deus vê a vida e o ser humano? Ou será que nós somos donos assim para colocar o botão ali, apertar o botão e decidir quem merece, quem não merece? É para nossa reflexão, para a gente pensar o que fazer. Você traria a vida a uma criança autista? Sim, dando apenas um dos exemplos possíveis. Por quê? E se 1 ou 2 dias depois do seu filho nascer, você descobrisse sobre o futuro
severamente prejudicado dele, o médico oferecesse a opção de infanticídio depois dele nascido. E não fique pensando aí que é algo tão longe da realidade, não. O que você faria, meu irmão, minha irmã? O que faríamos? O que o crente faria? Bom, você consegue ouvir? E eu quero trazer essa discussão, esse pensar, essa reflexão. Porque consegue ouvir a voz do utilitarismo, né? Do nosso tempo, que sussurra constantemente em nossos ouvidos nos dias de hoje. Tudo que o mundo diz sobre a vida, o valor da vida, uma vida boa, uma vida, né, digna, né, uma vida digna, segundo os padrões deste mundo, segundo os padrões de felicidade desse mundo. Você aceitaria um desafio desse? Como responder ao raciocínio lógico de Singer? Lógico, claramente, no raciocínio dele, esses pais deveriam permitir que tirar o filho, ou se nascesse, tirar a vida dessa criança. Considerando que ela tem uma deficiência e ela não vai ser feliz e vai deixar os outros infelizes. Essa é a ideia. Aí nós vamos voltar um pouquinho, tá? Vai pensando aí no que você faria, tá? No que nós faríamos, no valor da vida. Esse é o caminho de uma boa reflexão cristã, à luz da palavra. Qual o valor intrínseco da vida, né? O valor da vida aos olhos de Deus, o valor intrínseco. Sem uma visão de Deus, meu irmão, sem uma visão de Deus, não existe significado intrínseco na vida. Ou seja, o que é um valor? É o valor real, nato da vida. Se você tirar o conceito de Deus, da existência humana, né, o propósito da existência da vida, tirar Deus dessa discussão, qual o sentido da vida? É a discussão da nossa revista. Se tirarmos Deus de nossa realidade, de nossa reflexão, em buscar o significado e sentido da vida, se tirar Deus disso tudo, qual o sentido? Há sentido? É sério, né? Há sentido nesse mundo e na vida sem Deus? A vida humana tem valor intrínseco porque ela foi criada à imagem e semelhança do próprio Deus. Aí está a resposta, meu irmão, para você e para mim. Muito mais do que o que você pensa, o que eu penso, o que você acha, o que eu acho, o que Deus diz. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí está o valor da vida. Não sou eu que atribuo a ela o valor, ou entendo o valor, mas o valor da vida está tecido, criada, a origem está em Deus, com propósito. E com uma forma muito peculiar, que dá significado e dignidade ao ser humano, à vida humana, porque foi criado à imagem do próprio Deus, Gênesis 1, 26, 27, irmãos, é fantástico esse texto, né? É fantástico, né? Isso você vê de referência para o teu significado do viver, de quem é você, de onde você veio. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha que interessante, na ordem da criação, estabelecendo uma ordem, a relação entre o homem e Deus e o homem e a natureza. O homem está acima da... Deus deu ao homem o governo sobre peixes, aves, animais, sobre toda a terra. Deus deu o domínio. Criou então Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que verdades tremendas que este mundo quer eliminar. Tudo isso. O discurso da nossa sociedade contemporânea, o discurso social, o discurso filosófico, né? Quer tirar tudo isso. A ideia de um Deus criador, de um homem que é criado à imagem de Deus, por isso que é especial, tem uma dignidade, tem um propósito, tem uma missão, tem um sentido.
Homem que foi dado a capacidade de gerar filhos, de multiplicar, portanto, homem e mulher, macho e fêmea, o padrão de Deus, desde o início, Deus fez isso e perfeitamente, essa é a ordem. Quando foge desse padrão, longe da vontade de Deus, depois da queda, é a corrupção da mente, da alma, do corpo, da relação humana, tudo desvirtuado, tudo perdido por causa do pecado, Mas não foi assim que Deus criou, não. Então, numa visão utilitarista da existência, a vida de um autista não tem significado, porque não é produtivo. No extremo desse raciocínio, foi o que os nazistas fizeram no início do século XX. Tentando eliminar as pessoas doentes e deficientes. No entanto, isso é fantástico, né? Pais de crianças autistas dão o testemunho de que os filhos os ensinam a amar profundamente. E afirmam que essas crianças, mesmo com as suas limitações, trazem alegria à vida de quem convive com eles. Nós vemos aos montes o testemunho de pais assim que têm filhos nessas situações assim e dão graças a Deus por eles, pela bênção dessas crianças, né, por descobrir assim o valor dessas crianças. Isso é maravilhoso, é o entendimento de amar o filho como ele veio ao mundo e como Deus permitiu, e valorizar e desfrutar dessa relação, dessa existência com amor e crescer e aprender, porque a vida não é só o prazer, perfeição, dinheiro e felicidade que o ser humano está buscando aí, valores superficiais apenas. O valor é a dignidade do ser humano e as relações. E o amor, hein? Como se explica isso, né? Muito simples. Uma boa vida não é uma soma do que nós contribuímos para o mundo, não. É amar. É amar o semelhante, é amar o próximo, é compartilhar o amor com aqueles que precisam, compartilhar com todos, num âmbito mais amplo, social, tão grande, né? Mas às vezes começa em casa, nas relações familiares, com a esposa, filhos e os filhos, às vezes com alguns problemas, com dificuldades, com lutas, mas é amor, é amor que faz a relação ter sentido, a vida ter sentido, a vida ter significado. O utilitarismo não conhece o amor, essa lógica assim, bem assim do você usa o próximo quando te beneficia. O utilitarismo é muito disso. Então, mesmo as relações sociais é muito o quanto você é importante para mim, você significa e o que você faz para mim. Então, no utilitarismo não há amor. Ainda assim, amados, ainda assim, o amor é o começo e é o fim de uma boa vida, que é o tema do nosso trimestre, uma boa vida segundo o coração de Deus, o bom viver, é uma vida de temor, né? E é uma vida de amor, é no amor que a nossa vida tem que ser centrada. Colocar uma etiqueta de preço sobre a humanidade é tornar-se desumano. Muito interessante, é a frase da revista, do autor. Eu coloquei mesmo todas elas porque achei muito pertinente de pensar, muito bem colocado. Colocar uma etiqueta de preço sobre a humanidade é tornar-se desumano. Mas nós estamos fazendo assim, colocando etiquetas nas pessoas. Estamos criando, criando os nichos, né? Os grupos excluídos. Então passa a você a cultura, aquele grupo é excluído, aquele grupo é maltratado, aquele grupo é desprezado. Então passa a você esse conceito, você começa a ver diferente assim, preto e branco, vermelho, azul, verde e amarelo. Porque as pessoas ao nosso derredor, nossa sociedade, e há uma intencionalidade político-filosófica por detrás de tudo isso. Não fique achando que as pessoas são neutras no professor universitário, até no professor do ensino fundamental, que vai passando suas ideias e valores e conceitos políticos, e muitas vezes não cristãos, estão passando valores éticos, padrões morais para as nossas crianças, padrões e valores morais para os nossos adolescentes,
Padrões e valores que não estão de acordo com a palavra de Deus. Querem mudar o comportamento dos jovens, querem mudar o comportamento das crianças, querem mudar. Há projetos e mais projetos aí tramitando aí na Câmara, no Congresso Nacional para mudar leis em favor de grupos que são minoria, né? Mas é a cultura da minoria que deve prevalecer, porque é a tolerância, né? Que é outro conceito também vendido o tempo todo, e você fica até acuado, porque se você não pensar como todos estão pensando, se você não falar como todos estão falando, você tem que tomar cuidado com o que fala para não sofrer uma ação, um processo judicial. Então, temos que refletir como crentes hoje em dia. Filtrar tudo, as fontes, tudo que nós ouvimos, à luz da palavra de Deus, à luz da tradição cristã, dos valores cristãos, dos padrões cristãos. Todos igualmente têm o seu valor. Não é uma raça branca ou raça negra que tem mais valor do que o outro. Não, de forma alguma. Estão sendo vendidos tantos conceitos aí e levando a um radicalismo dos homens, olhando de uma leitura meramente social e não espiritual. Todos os homens, todos igualmente, estão no mesmo pé de igualdade diante de Deus, carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, a maldade, a violência, a corrupção, a mentira, a depravação e a devassidão estão em todas as cores, em todas as etnias, em todas as raças. E todos igualmente são pecadores, e todos nós carecemos da graça do Senhor e da obra de Cristo lá na cruz do Calvário por todos nós igualmente. Porque no cristianismo, e somente no cristianismo, a verdadeira entendimento do amor de uma igreja universal. Você consegue conceber uma igreja universal onde está presente o reino de Jesus em todos os países, lá do outro lado do mundo? Igrejas cristãs entre ucranianos, russos, indonésios, japoneses, tailandeses, chineses, famílias crentes no Senhor, na África, na Gana, Moçambique, Nigéria, África do Sul. Está lá famílias de crentes, todos nós igualmente irmãos, uma família, uma única família universal, sem essas diferenças todas que você fica nas propagandas publicitárias, nas campanhas, colocando diferença entre as pessoas. Não, amados, nós somos crentes, temos uma cabeça diferente, não somos levados por isso, não. Vamos seguir aqui nossa reflexão de hoje, né? Aqui, ó, a dignidade humana, peraí, deixa eu ajeitar, o Criador e a dignidade humana. Vamos lá, vamos um pouquinho mais a fundo nessa história, tá? De onde nós viemos, tá? É a grande questão. De onde nós viemos? Nós somos criacionistas. Deus criou o homem e todas as coisas, tudo que existe. Somos criacionistas. Essa é uma das perguntas mais importantes que o ser humano pode fazer, pois a sua resposta determina não só o que significa ser humano, mas o motivo de estarmos aqui, como também afeta todas as áreas da atividade humana. Sim, eu saber que há um Deus, o que eu estou fazendo aqui afeta também minha moralidade, meus padrões, meus valores. Com certeza. Quando você não tem Deus, meu irmão, você está largado. Quando não se tem Deus nessa estrutura de pensamento e viver, o homem está largado a si mesmo. Por exemplo, aqueles que creem que a vida é fruto do acaso. Eles acreditam que a vida começou, você sabe disso, com uma explosão cósmica que trouxe à existência a matéria do universo. Lá atrás. Bilhões de anos atrás. E depois, a vida, na forma de plantas unicelulares que emergiram no mar, captando a energia do sol, começou, mas lá atrás, o começo de tudo. Mas foi um acaso. Como que essas substâncias conseguiram cruzar e gerar a vida? Coisas, né? Que a teoria, assim, a teoria do Big Bang, assim, tenta mostrar. Algo que surgiu do nada, por obra do por acaso. A vida, segundo, numa concepção materialista, é assim. Imagine só. Então, nessa concepção, não tem Deus. Deus não existe.
Isso não foi Deus que foi, isso é uma explosão, mas uma explosão do quê? Né? Explosão do quê? Então ninguém explica que matéria que gerou a explosão, como, que fatores para gerar depois de tanto tempo vida que se multiplicou nas... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, é preciso ter muita fé para acreditar nesse conceito de um mundo sem Deus. É muita fé. Bom, diz a Bíblia, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Bom, isso é maravilhoso. É uma verdade, é uma realidade. No princípio de tudo, Deus. No princípio, Deus. O Deus eterno, Deus infinito. Ele criou os céus e a terra e tudo que neles há. Gênesis 1 começa assim. Tremendo. É preciso, mas mesmo para isso é preciso ter fé. Para crer que Deus falou e o universo veio nada. Haja luz e houve luz, porque Deus mandou. Hebreus 11:3 fala: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. É a palavra, é o verbo, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé nós entendemos assim, embora seja uma realidade. Mas também é preciso, olha, ter muita fé para crer que o universo sempre existiu. Porque essa é uma teoria também, né? Não teve um princípio. O universo sempre existiu. Que não houve nem princípio e nem fim. Ou que ele veio a existir por uma autoexplosão, né? Que a gente chama de teoria do Big Bang aí, né? Mas é colocada, e nas escolas muitas vezes, é vendida como ciência. É uma teoria científica, claro, como outras teorias científicas também, que devem ser refletidas, sem dúvida, e estudadas, e conhecidas, e discutidas, mas é vendida como verdade. Ó, décadas, é vendido, essas teorias vendidas como a verdade dos fatos. Essas questões são importantes para a vida, para o sentido da vida, para a questão da verdade, a questão do padrão moral. Tudo isso é importante. A questão da origem da vida é mais importante, é a questão mais importante a ser respondida para ter uma boa vida. Por quê? Se o universo e a vida são projetados com propósito, assim cremos. Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra para a sua glória e com um propósito. Então existe uma autoridade mais alta do que a soma da felicidade humana, que é Deus. Existe algo além da experiência humana, que é Deus. Então há um sentido maior na felicidade e na vida humana que está em Deus. Na verdade, a plenitude da felicidade do ser humano não é só gozar das coisas da terra e do jardim do Éden que Deus criou. E criou mesmo para o deleite do homem. Mas está em Deus. É o homem que se volta para Deus, para a sua origem. Está nisso o sentido e o propósito de tudo. Que legal! Os seres humanos são investidos de dignidade inata e do direito inalienável à vida, porque a vida vem de Deus. A vida vem de Deus. Deus criou o homem do pó da terra, formou e soprou. É o sopro da vida, é o fôlego da vida. A vida vem de Deus. Isso é tremendo. Isso tem muitas implicações sobre aborto, eutanásia, pena de morte, uma série de coisas. Tantas coisas. Vamos ver? Utilitarismo e propósito. A existência de um propósito, que é um propósito na vida, né? Não acaba lá no caixão. A vida não acaba no caixão ou na sepultura lá no cemitério. Seja um cemitério mais simples, um cemitério mais bonito, mais requintado. O destino do corpo é esse mesmo. Mas o fim do homem não é aquele ali. No cemitério. A existência de um propósito levanta questões morais que influem em todas as áreas da vida. Com certeza. Porque a Escritura diz assim. Vamos ver. A Escritura ensina que a boa vida é aquela que reconhece Deus como a fonte da verdade, a fonte do bem e a fonte da vida. Ou seja, não está em nós o direito de abortar aquela criança que já está viva, sendo gerada
no ventre da mulher. Não está em nós matar aquela criança porque vai ter uma deficiência física, seja ela qual for. Simplesmente romper isso. Não está em nós esse direito. Salmo 33:5 diz: Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. João 16:3: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem é esse? É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Então tem uma verdade única, uma verdade absoluta, uma verdade que define a vida, como vivemos e para onde nós vamos. É a verdade da palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Ou seja, aquele que apresenta as coisas reais acerca do ser humano e acerca de Deus. Nós precisamos nos descobrir a si mesmo e a Deus e a nossa existência, e em Cristo nós descobrimos, na sua palavra e em si mesmo. Ele é a verdade. Dessarte, Atos 3:15, que é o texto primordial da nossa lição, fechando já, né? Quando no discurso de Pedro, ele repreende aqui os judeus dizendo: Dessarte, matastes o autor da vida. Olha que interessante, como ele chama Jesus nesse texto, nesse discurso. Pedro, o autor da vida. E ele é o autor e consumador da fé. No princípio e o fim. É a origem de todas as coisas. É a origem da vida, é Jesus. É Deus, olha só, é Jesus, no caso aqui, o Filho de Deus, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunhas. Que tremendo! Sabe qual é o sentido maior da vida? É se reconciliar com o Pai por meio de Jesus. Aí nós encontramos o propósito da nossa existência. O ser feliz na Terra, de uma forma plena e perfeita, o ser feliz é estar em comunhão com o Pai por meio do Filho. É sermos crentes, sermos reconciliados com Deus, encontrarmos Jesus e declararmos Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus é o sentido da nossa vida. Jesus é a minha salvação. Jesus é a minha esperança. Jesus é a minha razão de viver. Paulo já dizia isso. O apóstolo Paulo já dizia: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oh, amado irmão, que reflexão importante para mim e para você, nesse domingo bonito, dia do Senhor, dia dos pais. Louvado seja Deus pela família, pelos pais, pela casa, pelos filhos. Tudo isso é bênção de Deus, bênção de Deus. É a vida celebrada, é a vida que vem de Deus. Então, amados irmãos, há muita coisa além dos prazeres que esse mundo dá, né, do materialismo que esse mundo vende. Há uma verdade maior que define nossas escolhas, que é um padrão, sim, do certo e do errado. Sim, há coisas que Deus não aprova, há comportamentos que Deus não aprova, independente das escolhas das pessoas. Não somos obrigados a dizer que eu aprovo tua escolha, teu modo de ser, simplesmente porque sou obrigado a dizer. É o que o mundo está querendo nos impor. Não, o que é errado, o que é certo, segundo os padrões de Deus, porque todos irão prestar contas diante de Deus. E hoje é um dia oportuno dos homens se voltarem para Deus. Para de viver segundo o seu coração, segundo o que as pessoas falam, dizendo: não, vai a si mesmo, vai nesse caminho errado, porque você vai, o caminho que você escolher está bom, né? A decisão que você tomar está boa. O importante é você ser feliz e você estar consciente disso. Não é isso não. Há caminhos que levam à morte, há caminhos que levam à morte, há escolhas que levam à morte. Então, amado irmão, nesta manhã, volte para Deus, abandone o pecado, mesmo que o mundo diga isso não é pecado, mesmo que todos digam isso não é pecado, isso é normal, é assim mesmo. Não, aquilo que foge ao padrão de Deus e a palavra é pecado. Você precisa se arrepender do seu pecado, amado, se arrepender do seu pecado.
Em nome de Jesus, hoje, urgentemente, volte para Ele. Volte para a vida. Volte para o caminho da vida. Volte para a verdade de Deus. Não a tua verdade particular que todos têm que aceitar, não. Você está errado. Amado. Você está errado. Você está fora do padrão de Deus, você está errado sim. Venha para a verdade, não a minha verdade, mas a verdade de Jesus, a verdade da palavra de Deus. E seja salvo. E seja salvo, seja perdoado e tenha vida eterna. Essa é a palavra para você nessa manhã, amado. Há um valor para a vida, sim. Há um significado maior, contudo, aí, com certeza. Concluindo, qual o verdadeiro sentido da vida? Qual é? A existência e o conhecimento da verdade não são questões meramente acadêmicas, discutidas pelos teólogos, pelos filósofos, em suas torres de marfim, né, nas suas obras e seus discursos. Não! Essa questão são sérias, tem a ver com a nossa vida, com a nossa família, com nossos filhos, com o nosso futuro. Essas questões afetam a nossa vida diária e está correto. Por isso que eu coloquei o texto da lição mesmo. Essas questões afetam a nossa vida diária, o modo como enxergamos e valorizamos a vida, o modo como nos relacionamos com o próximo, respeitando as pessoas, a dignidade de todos os seres humanos igualmente, e com Deus. E assim defendemos as causas de Deus pregando o Evangelho de Jesus. Né? Estamos aí abraçando umas causas sociais aí, meu irmão, totalmente deturpadas aí, né? Não tem base nenhuma na palavra do Senhor. Pelo contrário, então vamos defender as causas do Evangelho de Jesus Cristo, que realmente transforma e salva a humanidade. Vamos fazer isso? Vamos fazer. O que a lição de hoje nos ensina sobre o valor das pessoas? Para a nossa reflexão. Como isso deve afetar a maneira como as enxergamos e como nos relacionamos com elas? Ok? Essa questão da verdade, que é mais importante do que a tolerância. Ou seja, isso não é essa imposição do conceito, um conceito secular de tolerância, porque está sendo vendido. Não, você está baseado na verdade das Escrituras Sagradas, a verdade de Deus. Esse é o nosso padrão. E quando nós temos essa certeza, quem somos, de onde nós viemos, define nosso padrão moral, né? Nosso padrão moral, família, casamento, namoro, criação de filhos, educação dos filhos, né? Como nós vamos criar nossos meninos e as nossas meninas segundo o padrão de Deus, sim. O que você vai fazer para mostrar a elas o quanto as valoriza, sim. Vamos valorizar a vida e as pessoas e amá-las como Deus amou ao mundo de tal maneira, esse mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não continue debaixo da morte, da ira, da condenação, não pereça, todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que temos. Guarde o teu coração, celebre a vida que vem de Deus. E tem um padrão moral, sim, não padrão do mundo, que está na TV, está na novela, está no filme, está na série. Essas séries tantas aí, né? Incentivando, né, mudança de comportamento totalmente nocivos ao Senhor. Vamos filtrar todas as coisas, livros, literatura, ensinamento, discurso, a campanha publicitária, comentário de especialistas muitas vezes, mas impondo conceitos e valores não cristãos. Estamos nos aproximando de um período muito difícil para a igreja e vamos ter que enfrentar o mundo e seremos perseguidos pelo mundo. Que Deus nos dê graça e força, sabedoria e firmeza e convicção em nossas ações e pensamentos. Que Deus abençoe o seu dia, amado. Dia dos Pais, desfrute, celebre com a sua família esse dia. E à noite, venha para a igreja. À noite, venha para a casa do Senhor. Venha! Vamos celebrar juntos e adorar ao nosso Deus. Um grande abraço, muito obrigado, amado. Fica com Deus, amado irmão.